Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de filosofia com a turma do 3º ano. Nós iremos revisar alguns dos conteúdos que serão abordados na nossa avaliação bimestral da 2ª etapa. São o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro 2. Capítulo 2. O que podemos fazer para conhecer o mundo, das páginas 296 a 299. E o capítulo 3, Descobrir o mundo, páginas 304 a 307. Vamos começar na página 298. É importante pensar? Você já parou para pensar sobre o que é um pensamento? Parece estranho, não? Os pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo inteiro. Ou seja, o que é um pensamento? É algo que aparece na nossa mente o tempo inteiro. Ou seja, nós possuímos o instinto de pensar. Muitas vezes pensamos em besteiras ou às vezes pensamos mais direcionados, mas nós temos o hábito de pensar. Isso é normal, é comum. Eles podem chegar até nós por estímulos internos, ou seja, algo dentro de nós, ou por um estímulo externo, algo que aconteceu por fora, ao nosso redor, e nos estimulou a ter aquele pensamento. Muitas vezes, quando nós percebemos alguma coisa, por meio dos sentidos, nós podemos descobrir algo e quando pensamos sobre aquilo durante muito tempo. Então, assim, muitas vezes a gente pode, através dos nossos sentidos, aprender alguma coisa, perceber alguma coisa, e isso pode induzir a gente a pensar em algo. Aprendi alguma coisa, vou pensar sobre o que eu acabei de aprender. Quando o nosso estímulo ele é interno, a gente chama de reflexão. É quando eu me dobro sobre mim mesmo e penso sobre algumas coisas. Então, quando o estímulo ele é interno, é algo interno que aconteceu com você, você tem a reflexão. Tanto o pensamento quanto a reflexão, eles são muito importantes para que a gente aprenda coisa nova. Então, o pensamento e a reflexão, eles trazem conhecimentos para nós. Então, por isso eles são tão importantes. Pensar sobre os pensamentos, página 299. Nós pensamos sobre vários assuntos, não é isso, gente? Escola, amigo, tarefa de casa, o que a gente vai fazer nas férias, o que eu vou fazer no final de semana, o que eu vou assistir, do que eu vou jogar, sobre tudo. E vocês também, o que vocês pensam? Sobre o que você mais vem na cabeça de vocês? O que vão fazer no final de semana, qual é o jogo novo, qual é a série que vocês vão assistir? Pensar, gente, é uma das grandes funções dos filósofos, mas não só dos filósofos, como de qualquer pessoa. O pensamento ele é muito importante justamente porque ele traz conhecimento. Vamos já falar mais um pouquinho sobre os pensamentos. Os pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo, tá? Nós temos aqui, gente, duas definições de pensamentos. Primeira definição, conforme a ciência, é uma atividade mental, ou seja, nossa mente, né, que vai estabelecer uma relação entre conceitos e ideias, independente da sua relevância. Ou seja, nós podemos pensar, vamos relacionar os conceitos e as ideias, nossos pensamentos, independente da relevância. Pode ser algo importante, pode ser algo irrelevante. Então, nós pensamos por pensar o tempo todo, somos estimulados a isso, mas nem sempre isso é tão relevante, o assunto é tão relevante. Conforme a filosofia, o pensamento ele é algo organizado, conceitual, crítico e reflexivo. Então, conforme a filosofia, o pensamento ele vai estar relacionado a adquirir conhecimento. Por isso ele é algo mais conceitual, ele é algo mais organizado e mais reflexivo. Característica. A primeira coisa é algo natural para os seres humanos, ou seja, nós pensamos o tempo inteiro, isso faz parte da nossa vida. Muitas vezes pensamos em várias besteiras, não organizamos os nossos pensamentos, e outras vezes é um pensamento mais direcionado, mais organizado, que vai trazer conhecimento. Envolve a organização de alguns conceitos, possui uma natureza integrativa e associativa, ou seja, o pensamento ele relaciona assuntos. Às vezes algo acontece, você pensa e já relaciona com outro assunto. Com o tempo, nosso pensamento ele vai evoluindo, se tornando mais complexo. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo. Então, o que a gente pensa quando tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, não é a mesma coisa do que a gente vai pensar quando tiver 20, 30, 40. Por quê? Porque nós vamos estar mais maduros, né? E por isso o nosso pensamento ele vai ficando cada vez mais complexo.
E ele também vai sofrer influências do meio. Muitas vezes, quando nós estamos pensando em alguma coisa, nós pensamos em algo que aconteceu. E aí acabamos associando. Então, ele sofre essa influência do meio. Ocorre tanto por evento físico, como é a causa desses eventos. Por exemplo, primeiro evento, o trem chega na estação. Digamos que você está lá na estação, esperando para viajar. O trem chega, foi o evento que aconteceu. Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça? O trem chegou, é hora de partir, vou embora, né? E qual é a ação que você vai ter? A de pegar aquela bagagem e entrar no trem. Então, a gente pode entender que o pensamento, ele é o quê? O motivo para a ação. Você pensou, é hora de partir, então vou pegar a minha mala, minha mochila e vou viajar. Então, muitas vezes as nossas ações, elas estão relacionadas aos nossos pensamentos. Pensamento é a ideia ou coisa que aparece na nossa mente o tempo todo. Já a reflexão é quando esse pensamento ele é interno, ele volta para você. Geralmente você reflete sobre alguma coisa quando aparece um problema. Página 330, vamos falar um pouquinho agora sobre o filósofo René Descartes. O René Descartes, ele foi um filósofo e foi um matemático. Pois é, existem muitos assuntos da matemática que foram descobertos pelo René Descartes. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, Fundamental 2, vocês irão estudar alguns conteúdos que foram feitos, criados, descobertos pelo René Descartes. Ele é francês, nasceu em 1596 e é muito bom com as ideias e com os cálculos, além de ser responsável por inaugurar um novo período na filosofia, que foi o que nós chamamos de período moderno. Bom, gente, geralmente um período na filosofia, quando ele é marcado por um filósofo, só acontece quando aquele filósofo tem uma ideia muito boa, né? Uma ideia assim que vai revolucionar o pensamento daquela época. E foi o que aconteceu com Descartes. Ele teve uma ideia maravilhosa, né? Modificou todo o pensamento daquela época e com isso ele criou o período moderno da filosofia. Em uma noite de 1619, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele passou desse sonho a ter um objetivo de vida. O objetivo dele era criar uma ciência que fosse admirável, que fosse capaz de fazer que todo mundo pensasse sobre tudo, né? E ele conseguiu. A gente vai agora estudar um pouco das teorias do René Descartes. Vamos revisar primeiramente quem é o René Descartes. Nasceu em 1596 na França, é um filósofo e matemático e, além disso tudo, ele ainda estudou direito. Com 22 anos, ele formulou o quê? A geometria analítica e o método de raciocinar corretamente. Ele achava que as pessoas não pensavam muito, que todas as ideias que estavam espalhadas não tinham passado por um processo de análise. Ele viajou muito pelo mundo e perguntava muitas coisas às pessoas, porque ele dizia que ali as pessoas, elas tinham o quê? O conhecimento, né? E quando você perguntava, você ia sabendo das coisas também. E ele chamava isso de conhecimento do grande livro do mundo. Sair perguntando as coisas às pessoas. O nosso próximo filósofo é o John Locke, né? Quem foi o John Locke? Bom, o John Locke nasceu em 1632 na Inglaterra. E ele também criou uma teoria muito interessante, certo? E é interessante que a gente vai já conhecer essa teoria. E também contribuiu com a política da sua época. O John Locke, além de ser filósofo, contribuir com política, ele também foi médico. E isso ajudou o John Locke a criar várias teorias sobre a educação das crianças. Ele também misturava tudo o que ele sabia nas suas teorias. Conhecimento, política, educação. A gente pode perceber que os filósofos, gente, eles não ficavam presos só em uma área de conhecimento. Eles buscavam cada vez mais. O René Descartes era filósofo, matemático, estudou direito. O John Locke era política, medicina, filosofia, né? Além de tudo isso, educação. A respeito das ideias mais interessantes que o John Locke teve sobre a mente das crianças, a gente vai aprender agora com a teoria dele, criada por ele, que é a teoria da tábula rasa. Então vamos lá. John Locke nasceu na Inglaterra, tá? Em 1632. Cursou filosofia, medicina
ciências naturais. Ele estudou as obras do René Descartes e se interessou pela teoria do conhecimento. Criou também as suas teorias sobre educação de crianças, defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Então vamos agora para as nossas duas teorias, né, da página 301. A primeira teoria é a teoria da tábula rasa, ou dúvida metódica. Vamos começar pela tábula rasa. A tábula rasa foi uma teoria criada pelo John Locke. Ele acreditava que as pessoas elas eram como uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco. E aos poucos eles iam recebendo escritas, novos desenhos, letras. E para ele, né, para o John Locke, à medida que a gente ia recebendo, vivenciando as coisas, a gente ia adquirindo conhecimento. E essas experiências que nós íamos vivenciando, geralmente eram principalmente obtidas pelos nossos 5 sentidos. Ou seja, a gente nasce como uma tábua, uma folha em branco. Temos nada escrito na nossa vida. Vamos percebendo as coisas através dos nossos sentidos e adquirindo conhecimento e escrevendo a nossa história. Então vamos lá. O que a tábula rasa do John Locke ela defende? Ela defende que o que a gente aprende é da experiência e isso vai dar origem ao conhecimento. Então a gente aprende as coisas vivendo o que está acontecendo e por isso vamos adquirindo conhecimento. E todo o conteúdo da nossa consciência também aparece através da nossa experiência, tá? E isso, gente, ele fala o seguinte: para produzir ideias, a gente precisa produzir ideias e dessa produção de ideias nós estaremos produzindo conhecimento. Ou seja, eu vou passar por certas situações, vou perceber o que está ao meu redor e com isso eu vou o quê? Criar o meu conhecimento. O meu conhecimento ele vai se basear em tudo que eu vou vivenciar. E tudo que eu vou vivenciar, que eu vou perceber principalmente através dos meus sentidos. Já para o René Descartes, ele fala o seguinte: os sentidos podem ser enganosos. Como a gente viu lá naquele capítulo anterior, no capítulo 1, né, que ele fala que a menina cheirou a balinha, não percebeu que a bala era de pimenta, ou seja, ela foi enganada pelo sentido. A bala parecia ser bem gostosa e era uma bala de pimenta. E por saber que os sentidos não eram confiáveis, eram enganosos, ele passou a desconfiar de tudo que acontecia. E a maneira que o René Descartes encontrou para saber se algo realmente era verdadeiro era duvidar de tudo, certo? Cada vez que ele duvidasse de alguma coisa, ele ia investigar. E quando ele investigasse, ele iria saber se aquilo é verdadeiro ou não. Então, o que ele dizia? Que os sentidos eram enganosos e que a maneira mais importante de adquirir conhecimento verdadeiro, era através dos nossos pensamentos, não dos nossos sentidos, porque os sentidos, eles são enganosos. Então vamos lá, dúvida metódica, como a gente conhece a teoria do René Descartes. Ele dizia que a dúvida metódica era uma dúvida sem falhas, ou seja, era uma dúvida que não podia ter falha e ia chegar ao conhecimento verdadeiro. Foi o meio que ele encontrou para chegar a um conhecimento firme e seguro. Ou seja, a nossa dúvida ela ia ser levada ao extremo. E de lá você iria realmente extrair uma verdade incontestável. Agora nós iremos para o nosso próximo capítulo, que vai falar sobre inatividade ou transformação. Vocês já ouviram falar nesses dois termos? Então vamos rever os conceitos. O que é inatividade? Inatividade é algo que não está ativo. Ou seja, você tem aquela percepção de que nada mudou. Sempre está igual. Por exemplo, uma pedra. Você vê lá uma pedra. Ela sempre vai dar a impressão de que ela sempre está igual. Ela nunca se modificou. Por isso nós chamamos de inatividade. Já na transformação, é o inverso da inatividade, é o ato de se transformar, de se modificar, de criar algo novo. Por exemplo, a borboleta. Vem o ovo, aí depois você tem a larva, pulpa, né, ou crisálida, e depois a borboleta na fase adulta. Ela passa por um processo de transformação. Nós, seres humanos,
Também, nós somos agora, eu agora sou do jeito que eu era quando eu era bebê? Não, eu modifiquei, eu tive mudanças no meu corpo, mudanças na minha cabeça. Então eu passei por um processo de transformação, de mudança. No nosso livro também, na página 307 do capítulo 3, nós temos algumas perguntas bem diferentes que parecem até que não têm respostas. Por que as árvores escondem o esplendor de suas raízes? Por que choram tanto as nuvens, né, e cada vez são mais alegres? Bom, esse livro, gente, é um livro que foi escrito pelo Pablo Neruda. Pablo Neruda, ele foi um poeta, e esse livro, o livro das perguntas, ele foi publicado após a morte do Pablo Neruda. Então vamos lá. Talvez as perguntas deste livro, mais do que satisfazer a curiosidade do leitor, provoquem nele novas perguntas. Ou seja, gente, esse livro das perguntas, ele não foi bem feito assim, não foi feito para que a gente possa responder, mas que a gente possa pensar naquelas perguntas e, através delas, criar novas perguntas. São provavelmente essas novas perguntas as mais importantes para cada leitor. Por quê? Porque elas vão desafiar vocês a buscarem respostas, compreender o mundo e a existência do mundo. Então, gente, a gente pode perceber que o livro das perguntas, ele foi criado para fazer com que a gente pense nas perguntas, pense naqueles assuntos. Muitas vezes o ato de perguntar induz a pessoa a pensar. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer que nós podemos adquirir conhecimento através do pensamento, dos sentidos, da nossa curiosidade, eu te dei uma resposta pronta. Mas se eu chegar para vocês e perguntarem, pessoal, como vocês podem adquirir conhecimento? Aí vocês vão pensar. Se eu falar, vocês acham que podem adquirir conhecimento através da curiosidade? Por quê? Me contem uma situação. Então você vai pensando. Então as perguntas, elas nos induzem a pensar. E isso traz conhecimento. No final desse livro, gente, tem depoimento de várias crianças. E entre elas, uma me chamou muita atenção, que foi de uma menina de 10 anos, que ela diz o seguinte: são tantas dúvidas que eu desconfio que não sejam para a gente responder. Acho mesmo que são para pensar. Ou seja, tem algumas perguntas que não têm respostas, né? Como aquela das nuvens. Não tem resposta, mas ela nos induz a pensar. E talvez esse seja o maior objetivo do livro do Pablo Neruda. E o mundo muda. Vocês acham que o mundo passou por algumas mudanças de anos atrás para agora? Gente, com certeza, né? Nós tivemos também o avanço da tecnologia. Antigamente não havia uso da internet, e se tinha, quando tinha, era bem restrito, nem todo mundo tinha acesso. Hoje nós fazemos tudo pela internet, né? Compramos pela internet, conversamos com pessoas distantes. Enfim, facilitou muito a nossa vida. Nós também tivemos a questão da mudança climática, a mudança com relação à natureza, que a natureza ela sofreu um processo de transformação, ela mudou, ela foi destruída, né? Hoje nós temos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós temos a floresta, a Mata Atlântica, que ela foi praticamente devastada, restou pouquíssimo da Mata Atlântica. Então, assim, nós tivemos diversas mudanças no mundo. O mundo é um exemplo de transformação, porque ele se modificou bastante nos últimos anos. A cada ano, nós vamos tendo mais e mais mudanças. Eu mudo. Vocês acham, por exemplo, que as pessoas são exemplos de inatividade ou de transformação? Com certeza de transformação. Quando a gente pega as fases da nossa vida, né, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, nós temos características completamente diferentes. Na nossa infância, por exemplo, na fase de descobrir, aprender a falar, aprender a andar, não é isso? Você vai para a escola pela primeira vez. Então, assim, você vai aprendendo coisas novas. Na nossa adolescência a gente também aprende, mas a gente passa por um processo de mudança, principalmente no nosso corpo. O aparecimento dos pelos, a voz fica mais grossa. Então a gente vai passando por esse processo de mudança no nosso corpo. Na fase adulta, é a fase que você vai montar a sua família, né? Constituir uma família, entrar na faculdade, começar a trabalhar, também repleta de mudanças. E na velhice também.
É a fase que o nosso corpo ele vai envelhecendo, a gente vai tendo mais dificuldade de locomoção, geralmente aparecem alguns problemas de saúde, a gente fica mais dependente dos outros, né? Fica mais cansado. Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas acontece isso. Então a gente percebe que as pessoas também são exemplos de transformações, porque elas vão se modificando ao longo dos anos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Continue estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!